Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, quarta-feira, é dia de entrevista e uma entrevista muito especial com o grande Marcos de Brito, cineasta, escritor, finalista do Prêmio Jabuti, vencedor de prêmio já de melhor diretor. O cara é fera mesmo. Eu sou muito fã, eu acho que li todos, quase, só não li um livro dele ainda. E é um cara que vai ficar marcado sempre na minha vida pelo seguinte: eu estava no começo ainda ali, começando a divulgar, não sabia direito como funcionavam as coisas. E aí eu convidei o Marcos de Brito para. Tinha acabado de ler A Casa dos Pesadelos, e aí eu resolvi mandar uma mensagem. Assim, é óbvio que ele não vai me responder, né? Mas o que custa? Mandei uma mensagem, convidando para uma live, o cara, na hora, aceitou, me mandou um WhatsApp, começamos a conversar, e aí fizemos uma live ótima, e aí foi onde eu conheci a Dai, que a Dai daí deu mais um up na minha carreira, e então eu sempre vou ter um carinho especial por você, porque foi com você que começou. Você foi a primeira live que eu fiz na minha vida. A primeira vez que eu apareci botei a cara para bater um papo e tal. Então, vou sempre ser grato também pela tua gentileza, né, de sempre. E se apresenta, né? Se apresenta aí, se tiver alguém que mora na Lua, morando na Lua nos últimos anos, aí não sabe quem que você é, fala rapidinho quem que é Marcos de Brito. Bom, eu já estou aparecendo, então. Achei que você estava aparecendo sozinho, daí de repente eu ia aparecer. Bom, eu agradeço o convite para conversar, adoro falar sobre literatura, terror, né? Qualquer coisa do ramo cultural, e se for principalmente nesse gênero, eu sempre aceito. E eu lembro da nossa live, lembro do nosso primeiro contato também, e lembro de ter apresentado a Dai para você, né? Que também me ajuda muito até hoje. Bom, quem não me conhece, eu sou autor e cineasta. Eu sou formado em cinema, mas hoje eu acabo que estou mais autor do que cineasta, porque eu já tenho 7 romances publicados. O penúltimo foi finalista do Prêmio Jabuti, que se chama Apocalipse Segundo Fausto. Comecei publicando pela editora Rocco. Hoje eu publico mais pela editora Faro, mas eu já tenho livros pela Coerência, pela Simonsen, um e-book pela Amazon. E no cinema, eu também já conquistei o Prêmio de Gramado em 2 ocasiões, em 2001 e 2007, que é o principal festival de cinema do Brasil, por 2 curtas-metragens. E agora, esse ano, eu estou lançando meu terceiro longa-metragem, que se chama As Almas que Dançam no Escuro, que foi adaptado do último livro da Faro Editorial, que é esse que o Adam está segurando aí, o Palavras Interrompidas. Bom, então, assim, tem muito trabalho para vocês assistirem ou lerem meus, caso não me conheçam. Se vocês já estão acostumados com terror, eu até sugiro que comecem pelo A Sombra da Lua ou Escravo de Capela, para daí ir para o Apocalipse Segundo Fausto, que é uma literatura um pouco mais autoral. E para quem não está acostumado com literatura de terror, eu aconselho ou Palavras Interrompidas ou A Casa dos Pesadelos, porque A Casa dos Pesadelos é o meu best-seller. Está no catálogo da Avon, é um livro bem mais conhecido que todos os outros, e eles têm uma pegada de terror um pouco mais leve, digamos assim. Não o tema de ambos são muito pesados, mas a escrita e o visual deles, assim, o que faz você ver enquanto lê é mais leve do que os outros, que são um pouco mais gore, mais violentos. Sim. A Casa dos Pesadelos, né? Foi um dos únicos livros, eu acho, até hoje, nacionais, que eu comprei na lista, na parte de destaque da livraria. Eu estava procurando um livro lá, eu olhei a capa, falei, pô, que capa bonita, legal, vou dar uma olhada. Aí Marcos de Brito ali atrás pro brasileiro. Falei, porra, vou comprar, porque para estar aqui tem que ser genial, né? Porque a gente sabe que da dificuldade, né, de ter nossos livros. Hoje em dia nem é tão vantagem assim, porque o pessoal compra mais online, né? Mas a vitrine física sempre é um chamariz muito grande, né? A gente fala muito do online,
porque hoje em dia as vendas, as pessoas meio que já sabem o que querem. Só que quando elas entram numa livraria e não sabem o que querem, como você entrou ali, e encontra uma capa que chama atenção, ou o livro está exposto num local interessante, ele faz já a venda, digamos assim, né? O livro já se vende. E acaba que nesse varejo, a gente tem mais vendas, viu? Apesar de muita gente que a gente conhece, de fato, fazer a compra online, a diferença de número de vendas quando você tem um livro exposto em livraria ou só expostos em canais digitais é muito, muito diferente. Eu sei porque eu tenho, né, livros pela Coerência que só vende praticamente por internet. Tem livrarias mais poucas, mas os da Faro, que tem um alcance muito maior de livraria, é assim, 10, 15, 20 vezes a mais a venda. Então as pessoas realmente ainda vão até uma livraria e se apaixonam pelo visual, e daí depois eles pegam, que tem ele na mão, eles veem o preço e veem se a história atrai. Daí eles compram. E tem muito também a questão do livreiro, né? O vendedor que está ali sugere o livro. Então, essas bancadas aí que a gente entra, às vezes, elas são por dois fatores. Um é o fator editora mesmo, que às vezes a editora faz um acordo com algumas livrarias e colocam os livros das editoras lá, os lançamentos principalmente, ou os mais vendidos, ou o vendedor mesmo, né, que ele é instruído a indicar e montar as mesas. E ele coloca os livros que ele mais gostou, que ele leu ultimamente. Então. Mas aí você pega o livro, vai na livraria, oferece o teu livro para a livraria, vê se eles querem vender. Como que faz? Não, ou é a editora que faz isso? É a editora, não. Quando você é um autor tradicional, você só fica em casa, né? Só recebendo os direitos autorais. Eu às vezes vou nas livrarias quando é um evento feito pela livraria. E não um evento de público, mas algumas vezes, principalmente em lançamentos, antes da pandemia, a Faro fazia o encontro com o livreiro. Então, assim, ia um profissional da Faro, alguns autores da Faro, para conversar com os vendedores, se apresentar e apresentar o livro. E também dar o livro para eles lerem. Então, criar essa intimidade com o vendedor, fazer esse contato também é bem importante para alavancar vendas, porque eles vão lembrar de você. Então, quando alguém chegar aqui, eu queria um livro, ele fala, puxa, o autor veio aqui, deixa eu sugerir o livro dele. Então, é interessante. Eu lembro de, não sei se eu lembro de antes da pandemia, ou se você colocou no Instagram lá, um TBT lá, tal, do encontro desses numa livraria, que tava você, Vitor Bonini, Rodrigo de Oliveira, todos esses caras foda da Flávia, da Faro, estavam lá, né, conversando com a galera, tudo. Mas esse livro aqui, ó, eu sabia que ele tinha sido lançado, e era meu aniversário, e eu fui na livraria, porque shopping, basicamente, eu só vou em livraria, não vou em outro lugar. Fico lá horas no shopping, enquanto minha ex-esposa ficava zanzando. Agora é ex, né? Nós nos separamos faz 7 meses. E temos um filhinho de 2 anos e 4 meses. Daqui a pouco vai estar aqui, não se espante se ele entrar aqui para querer vir no colo. Mas aí esse livro aqui, eu sabia que tinha sido lançado, porque eu acompanho você, né? E aí eu entrei na livraria, falei, não vou perguntar para o vendedor nenhum, eu vou achar sozinho esse livro. Olhei lá, no começo não tinha. Aí eu fui procurando, aí eu vi lá no fundo, tem a página dos livros nacionais. Aí estava teu livro lá, na página dos livros nacionais. Sem destaque nenhum, sem nada. Tipo, é uma pena que essas coisas aconteçam, mas não é sempre também que vai ficar em destaque, né, assim, nas livrarias. Por isso, eu sei que você gosta, você ainda é um dos autores assíduos do livro físico, né? Tanto que acho que não tem nenhum livro teu no e-book. Tem o da Rocco só. E o Criando Mundos, né? Que é didático. Isso. Esse eu tenho, inclusive. E o da Rocco eu não tenho ainda, mas eu quero comprar ainda. Daí eu completo a coleção Marcos de Brito. E você vai estar na Bienal agora, esse ano? Eu vou estar na Bienal, porque assim, Bienal de São Paulo, os autores de São Paulo de casa tradicional
se tem stand lá, é meio que a gente é obrigado aí. A presença do autor na casa editorial, né, no stand da casa editorial, ele também alavanca vendas, porque as pessoas estão lá meio que, quem vai numa Bienal está interessada em conhecer autores, né, em conhecer uma nova literatura, não é só um local de vendas, apesar de ser um bom local de vendas. E quando você encontra essas pessoas que escreveram o livro, mesmo que elas não te conheçam, já é um chamariz a mais também para elas levarem esse livro para casa. Então a gente costuma ir todos os dias. A Faro ainda vai divulgar os horários dos autógrafos, mas como a gente, eu, De Gasperi, o Bonini, acho que vai tentar estar aqui, ele está morando em Nova York, a gente costuma ir ficar pelo menos algumas horas todos os dias para atender, né, as pessoas que vão lá procurando a gente, porque se a gente vai só 2 dias e tal pessoa que gostaria muito de conhecer a gente, quem escreveu o livro que ela gostou, não está lá, é uma decepção tão grande. Então a gente tenta pelo menos ir um pouquinho, aparecer um pouquinho lá. Eu vou também. Eu fui convidado pela Flávia. Eu vou estar lá no stand todos os dias também, alguns horários. Que bom. Legal. Com esse meu livro aqui, que é o Devaneios de uma Mente Perturbada. Uhum. Que é um livro, né, legal. A Flávia vai ter stand lá também. É bom. A Flávia vai ter stand lá pela primeira vez. E eu vou participar da minha primeira Bienal. Nunca fui numa Bienal. E agora a primeira Bienal que eu vou vai ser como escritor. Tô bem feliz. E vamos nos conhecer lá, né? Sim, vou lá comprar teu livro autografado, você vai lá comprar o meu. Lógico, vamos. Eu ainda não sei como é que vai funcionar as mesas, mas provavelmente eu devo estar em alguma mesa da Bienal também, uma mesa oficial. Só que isso só se divulgam algumas semanas antes da própria Bienal, né? Então a gente não sabe ainda o que falar, assim. Eu vou tentar chegar. Agora eu tô com uma identidade visual, né, de terror, que eu resolvi assumir. Vou lá, vou tentar vender meus livros lá e quem sabe chamar a atenção de alguma agência, né, alguma agência literária, tal. Quem sabe? A gente nunca sabe, né? Só consegue quem tenta, né? Quem não tenta não consegue nada. Então, o não a gente já tem, né? O não a gente já tem, exatamente. Mas eu queria saber de você sobre o filme. Porque você me falou uma vez que você prepara primeiro o filme, você escreve primeiro o filme, depois o livro, né? Sim. Nesse livro você fez a mesma coisa, no Palavras Interrompidas? Fiz. Eu raciocino muito mais depressa com um formato de roteiro, porque o formato de roteiro a gente não precisa perder tanto tempo na descrição do ambiente, né? É uma coisa muito direta. O que importa no roteiro são os diálogos, porque os diálogos acabam trazendo toda a informação de um filme. Aquela informação que você coloca como descrição, como mente de personagem no livro, no roteiro você não tem essa opção. Você tem que mostrar tudo através da imagem ou da fala do seu personagem. E isso faz com que os diálogos eles tenham mais subtextos do que na literatura, pelo menos quando eu escrevo. Porque eu sei que eu vou ter que falar algo que tem um significado muito grande, senão é totalmente desnecessário aquele diálogo no roteiro. E é o que eu gosto de fazer, realmente criar diálogo, criar um quebra-cabeça mental ali no diálogo e ir para a próxima cena. Então, ou eu escrevo todo o roteiro antes de escrever um livro. Algumas vezes eu já filmo o filme antes de escrever o livro, que foi o caso do Condado Macabro e do Palavras Interrompidas, eu já tinha filmado. A diferença é que no Condado o filme já estava totalmente pronto, já tinha até sido lançado em festivais, quando depois eu resolvi escrever o livro. Agora, o Palavras foi uma coisa meio conjunta. Eu terminei de filmar, comecei a montar o filme e deu a pandemia. E quando deu a pandemia, eu atrasei muitos processos do filme e eu resolvi escrever o livro, então, antes de finalizar o filme, mas ele já estava montado. Daí eu escrevi meio que baseado no roteiro, porque o Condado eu ia assistindo o filme e escrevendo. Nesse eu já peguei o roteiro e ia adaptando ali conforme eu já estava
muito fresco na minha cabeça o filme, então eu ia lá adaptando o roteiro como livro. E em alguns casos, como é o que eu estou escrevendo agora, e como eu escrevi o Apocalipse segundo Fausto, eu escrevo uma cena como roteiro e daí já escrevo a do livro. Porque quando eu escrevo o livro, muita coisa se abre. Porque no roteiro, como eu te falei, ele é mais direto no diálogo, e quando você vai para o livro, você acaba encontrando ações diferentes no seu personagem, características diferentes. Daí eu consigo, às vezes, alterar o roteiro também a partir do que eu fiz para o livro. Então, o Fausto funciona muito bem assim. E agora eu estou fazendo isso com o próximo livro, porque eu não tenho tanta pressa para terminar o roteiro, porque se eu tivesse pressa para terminar, colocar no edital, conseguir dinheiro, eu faria todo o roteiro antes. Mas esse eu estou dando mais atenção ao livro, porque é um filme muito caro e é um filme muito pesado, que eu acho... Que o título é? Que o título é? Assim, a gente não pode falar título antes de editora deixar. Mas como a editora muda todos os meus títulos, né? Eu vou falar. Tentei. Eu vou falar. Por enquanto, ele se chama Moloque, que é um livro sobre o antigo deus de Canaã. Como eu fiz no Escravo, fiz no Sombra, eu faço uma repaginada da religião da Babilônia Antiga e boto ela numa aldeia no interior. Então eu vou... assim, ele é muito, muito pesado e caro, porque eu crio um deus ali que teria que ser todo por computação gráfica. Então, não, no Brasil é muito complicado. Então, assim, eu vou investir, eu vou escrever o roteiro porque é o que eu sei fazer mais depressa, mas eu vou investir dessa vez mais no livro, né? No livro, lugar, né? assim, E aguarda a eleição. Porque depois da eleição tudo vai ficar mais fácil, cara. Não sei se vai, não. Cinema nunca é fácil, independente de quem tá lá, nunca é fácil. Mas vai ficar mais fácil, sim. Isso sim. Eu sou cineasta também. Eu fiz faculdade de cinema. E eu tenho muita vontade também de filmar, fazer como você faz, sabe? Eu tenho um curta-metragem que passou no cinema aqui em Curitiba, que chama Assassinato, com ponto de interrogação no final. E aí acabou que se perdendo, na época era DVD, né? Então eu recebi a cópia em DVD, porque era durante a escola, né? A gente fez um exercício, assim. Eu recebi o DVD e o DVD se perdeu, eles eu não tenho mais o filme. Mas aí eu peguei e adaptei ele como um conto do meu livro, que é Assassinato, que é muito legal. E agora, falando dos teus livros, né, e dos teus filmes, né? Não sei se você vai lembrar, mas assim que eu terminei de assistir Condado Macabro, eu mandei uma mensagem para você no WhatsApp. Eu tinha gostado muito da última cena do filme. Na verdade, do último frame. Que a gente não pode falar aqui, né? Não pode falar aqui, mas gente, o filme Condado Macabro, ele tá na Amazon ainda? Ele não está na Amazon Prime, mas está na Amazon pelo Look agora, né? Porque pelo Look, certo. O Look é a distribuidora do Condado. A Encripta, ela tem vários selos, né? Que é a Elite Filmes, que é a distribuidora para cinema, a Encripta, que é a distribuidora para streaming, e o Look, que é o canal próprio deles. Então, meio que eles estão criando um impériozinho aí. Eles tiraram da Amazon para deixar só no Look para os assinantes deles, mas tem no YouTube de graça também, porque aquele Netmovies, eu acho, é Netfilmes? Não, acho que é Netmovies, é deles também. Então tá lá também no YouTube de graça para quem quiser assistir. Eu aconselho demais. Eu indiquei esse livro um dia no Instagram, né? Eu sempre indico tuas coisas, você sempre vê, né, lá. Sempre te marco, você sempre curte, eu sempre vejo. E eu indiquei o Condado Macabro, o filme, né? E aí passou uns 2 dias, uma velhinha, assim, veio me xingar. Porque que filme horrível é esse que você me indicou? Credo! Que coisa mais horrível, nojenta e tal. Falei, porra, mas é terror, mano. Eu falei, bom, ele conseguiu o que ele queria, né? Mas enfim, o livro é muito legal também. Mas para mim, não tem livro melhor do que O Escravo de Capela. O Escravo de Capela, cara, é assim, é aquele tipo de livro que dá para você chamar de obra-prima, que dá para você dizer que é genial,
Porque na hora que eu percebi, eu não sabia nada do livro quando eu comecei a ler. Na hora que aparece os dois, enquanto tá todo mundo fumando lá na casa, os capangas, tudo, e os dois principais aparecem ali, né? Que eu não vou dizer para não estragar a surpresa. E eu percebi o que você estava fazendo com o livro. Cara, minha cabeça explodiu. Assim, eu falei, nossa, não acredito que ele tá fazendo isso, mano. E aí o livro, porra, caralho, que livro foda, que livro foda. Esse livro é foda, é muito bom. Não que os outros não sejam, porque Casa dos Pesadelos. Casa dos Pesadelos. Casa dos Pesadelos, cara, tem um final que também vai explodir tua cabeça do mesmo jeito, tá ligado? Se você não é acostumado a escrever roteiro, a escrever filmes, mesmo se você for, assim, é um livro que eu indico demais porque ele é curto, e dá para perceber que é feito, que você fez como roteiro, porque no livro praticamente só tem diálogo. Se você for reparar, eu estava estudando esse livro esses dias, porque eu estou escrevendo um romance, e eu estou estudando os teus livros, estou estudando os livros do Vitor Bonini, que é do Conrado Bardelli, né, tal, porque vai ser um livro de investigação policial e tudo mais, aí só que o detetive vai ser meio Ed Morte do Veríssimo, misturado com o Henry Chinaski do Bukowski e tal. E aí eu tava estudando o teu livro, assim, fui lendo e fui percebendo, pô, basicamente tudo ali é diálogo, né? Tudo é diálogo. Ele vai fumar com ela lá embaixo, né? Diálogo. Claro, tem algumas descrições, né? Que é necessário, não tem como você escrever um livro só com diálogo, eu acho. Mas é muito bom, é fantástico. Eu sou muito fã dos teus livros, você sabe. E eu ia perguntar do próximo projeto, né? Mas você já contou aí até o título pra gente, em primeira mão, galera. Mas assim, você fala do Escravo de Capela, mas A Sombra da Lua é o único que você não leu, né? Ele é muito parecido, viu? O Escravo de Capela, ele só não é uma continuação porque se passa em outra época, mas o estilo de escrita e de reviravoltas são muito parecidos, e também é de folclore, né? Só que eu trouxe o folclore do lobisomem brasileiro também na mesma forma que eu trouxe os do Escravo de Capela, sem nomear, né? Eu não nomeio, simplesmente vai acontecendo, uma criatura, acontece aquilo, e de repente você vai percebendo o que é, porque tem todas as características das lendas que a gente conhece, mas não se fala. Né? A única vez que eu falo lobisomem no A Sombra da Lua é para ridicularizar mesmo durante uma reunião, né? Que as pessoas ficam, você está falando de um lobisomem para tirar sarro, porque é sobre outra coisa, né? A história é sobre preconceito, como no Escravo também era sobre preconceito. Claro. E nesse eu trago toda a mesma, vamos dizer assim, não é a mesma fórmula, porque eu não trabalho com a mesma fórmula, mas tem vários núcleos. É de interior, é de época, é de folclore, então é muito parecido e é o meu favorito, né? Todo mundo me pergunta qual é o seu livro favorito? É o A Sombra da Lua. Eu já vi você falar isso. Só que eu acho que todos os livros têm a sua característica melhor do que outros em determinadas coisas. O Escravo, por exemplo, eu acho que é o meu livro mais bem escrito. E ele aborda, né, essa questão do folclore nacional de uma maneira muito mais interessante do que os meus outros. No Apocalipse Segundo Passo, eu considero o meu melhor livro. Então, assim, o Sombra é o que eu mais gosto. O Escravo é mais bem escrito. O Apocalipse é o meu melhor livro, porque a crítica que eu tenho ali é muito mais pesada na questão social. Casa dos Pesadelos dá dinheiro. Casa dos Pesadelos dá dinheiro, e eu considero o meu livro mais importante. Não só foi o livro que por ter alavancado a minha carreira e porque ele é um livro de alerta, né? É um livro muito importante para as pessoas
identificarem a própria maldade ou identificarem o próprio trauma. Às vezes as pessoas, eu já recebi vários leitores que depois de lerem vai falar, Marcos, eu finalmente tive coragem de falar com o meu psicólogo sobre o que me aconteceu por causa do seu livro. Então é um livro muito catártico, né, nisso. Porra. Incrível. Bom, eu vou, assim que terminar aqui, eu vou baixar o da Lua, né? A Sombra da Lua no meu Kindle. E começarei a ler. A Dai ama esse livro também. Eu já vi ela indicando como o seu favorito dela, sendo esse também. Então eu também eu vou ler urgente, correndo. E me diga uma coisa, Marcos, eu costumo dizer, nas lives que eu faço, nas entrevistas que eu dou, até essa semana mesmo eu dei uma entrevista, e eu acho que a literatura nacional é a melhor, a literatura nacional contemporânea é a melhor literatura do mundo. É a mais diversificada. Assim, você pega qualquer gênero literário e você encontra escritores fabulosos que escrevem isso. E muitos deles são independentes, né? Muitos deles são independentes. Então eu queria que você me dissesse alguns escritores independentes contemporâneos que você gosta. Puxa, o problema é que independentes eu quase não leio, você acredita? Não, que eu acabo igual o Fellini. É que você só lê físico, né? Você só lê físico. Eu só leio físico problema, e nós que trabalhamos muito com criação de histórias, eu não sei, eu não tenho tempo para ler histórias dos outros. Essa que é a verdade, né? Eu leio muito pouco ficção. Eu leio mais livros didáticos. Eu gosto, não é que eu goste, mas eu me interesso muito por livros que me ensinem algo que eu possa transformar em história. Eu não me inspiro em outras histórias para criar uma história. Então, e eu tenho uma dificuldade, eu não sei se é pessoal, se é um problema, mas eu não consigo criar imagens a partir de letras. Assim, eu leio, eu não consigo. Minha cabeça não cria. Eu só consigo criar letras a partir das imagens da minha cabeça. Então, quando eu leio um livro, eu não vejo um filme passando na minha cabeça. Eu vejo letras passando na minha cabeça. E é muito importante para mim, então, a sonoridade, né? Então, eu leio muitos livros que são antigos, porque a sonoridade do Mal do Século, a sonoridade do ultrarromantismo me puxa de um jeito diferente. Então, eu acabo me apaixonando pela métrica, pelo formalismo, e não pela história em si. E daí, quando chegam livros na minha mão, geralmente são livros de editoras que me mandam, né? Porque, Marcos, a gente quer que você ajude a divulgar. Daí a Faro me manda, a Darkside me manda, outras editoras me mandam, mas eu acabo nem lendo. Eles ficam ali, só expostos, né? Porque eu, de fato, infelizmente, eu tenho essa trava. Eu não leio quase contemporâneos, eu leio muito coisas antigas. E no cinema é o contrário. No cinema eu vejo contemporâneo e não vejo antigo. Só que na literatura eu só leio nacional. Isso aqui é engraçado também. Se eu vou ler algo de ficção que seja antigo, né, que é o que é a minha principal, é nacional. Agora, se é de bruxaria e tal, daí eu vou por qualquer um, Crowley, né, vou atrás de Eliphas, daí vamos dizer, eu vou atrás dos bruxos conhecidos, né? Então, cara, vou ficar te devendo o nome de independente. Se fosse de nome independentes, eu até poderia falar. Não tem problema, não. Eu também eu só leio livros nacionais. Eu tenho vários livros internacionais. Tem alguns até que de alguns autores que eu gosto e eu acabo lendo, mas assim, eu diria que 90% dos livros são nacionais e contemporâneos. Porque os clássicos eu já li todos. Quer dizer, acho meio presunçoso dizer isso, né? Com certeza tem um ou outro que eu não li. Mas eu li uma grande parte. E os livros nacionais contemporâneos, pô, tem muita coisa fantástica. Mas eu ia dizer uma coisa que passou em branco sobre o Escravo de Capela.
você conseguiu um negócio que eu achei genial. Você conseguiu fazer com que eu lesse um sotaque português sem saber como que é direito um sotaque português. Tipo, sabe, você escreveu muito bem aquilo, cara. Aquele personagem, para mim, é o melhor personagem, é o personagem mais bem trabalhado, porque ele tem toda aquela, né, aquele dilema e tudo mais, e depois a gente acaba descobrindo que depois, eu imaginando que era Marcos de Brito, eu imaginei que o final seria aquele. Mas ele, cara, foi muito louco lendo, porque eu ia lendo, daí chegava a parte dele, eu ia lendo, né? Depois eu ia lendo com sotaque português. E era muito legal. O Inácio é interessante porque, ao mesmo tempo que eu quis dar essa característica do português para ele, pelo fato dele querer renegar o passado dele, né? Ele era um cara muito mais estudado, muito mais educado, muito mais tudo, né? Um ser humano melhor do que a família. Eu falei, eu quero trazer no linguajar dele uma vergonha de passado dele. Então era como se ele foi para a Europa, foi para Portugal, estudou medicina lá 5 anos, nunca tinha voltado. Então ele quis se tornar um português, né? Ele quis se tornar uma pessoa diferente. Só que ao mesmo tempo eu falei, ele não é português. Então eu não vou fazer como se fosse um português falando. Então a conjugação é igual aos dos portugueses, mas eu falei, eu não vou pegar as palavras que são diferentes, né? Eu não vou chegar e transformar ele totalmente num personagem português. Então dá para ver ali que existem maneirismos de brasileiro no que ele fala, só que assim, é só o sotaque, né? Ele se acostumou tanto ao sotaque a ser outra pessoa que ele voltou com esse sotaque, mas ao mesmo tempo a raiz dele ainda está ali, né, como brasileiro. Mas eu tirei o gerúndio, acho que se eu uso o gerúndio é tipo 1, 2 vezes na fala dele, só porque, para não repetir muito a sonoridade da fala, porque como o brasileiro se permite o gerúndio, eu falei, não, nele, se tiver um ou outro, é como se ele tivesse escorregado na própria mentira que ele tinha se... Perfeito. Pois é, sim, não, eu adorei o personagem. Eu gostei de todos os personagens do livro, inclusive eu fiquei chateado quando um personagem morreu, que era o capanga principal da fazenda, né? Quando ele morreu, eu falei, puta merda, de tão bem que você desenvolveu os personagens, você fez um cara demoníaco, você humanizou ele. E aí, quando ele morre, você sente. Isso só foi muito bom que consegue. Sim, porque assim, o Jonas, né, que é esse personagem, ele era um profissional muito bom no que ele fazia, né, digamos assim. E naquela época, se era permitido, né, não, assim, eu não podia criar, eu não tinha esse intuito de criar com os valores de hoje os personagens do passado. Porque é assim, daí a gente cai naquele politicamente correto que às vezes tosa um pouco a necessidade da crueldade de um texto, e nesse texto eu não podia. Então eu falei, vou fazer um cara que seja honesto. Só que assim, ele mata outros seres humanos, mas ele mata outros seres humanos dentro de um contexto desprezível daquela época. O próprio pai, o Batista, ele também tem uma moral ali meio que derrapa em vários momentos, mas, puxa, ele quer agradar o filho dele que é anti-escravidão, né? Ele fala, não, se os escravos sobreviverem, você pode cuidar deles. Daí o irmão, que é o personagem mais desprezível, esse não, né? O Antônio II é o personagem que eu quis fazer, assim, todo mundo odiar desde o primeiro momento e para sempre, né? Ele não tem nenhum momento de humanidade, porque ele representa a escravidão, de fato, como foi, né? E só que os outros personagens eu criei eles dentro daquela realidade local. Então o Jonas, ele é honesto, ele é correto. Infelizmente, a sociedade não era correta. Então ele estava dentro da sociedade. Até o momento, né, que o Antônio vai bater no Inácio, né, vai dar uma chicoteada no Inácio. Eu estava lendo ontem O Escravo, porque eu estava pesquisando para outro livro meu, algumas coisas que eu tinha escrito lá. Porque ele tem uma pesquisa muito forte de época, e eu falei, puxa, a aldeia não tem eletricidade, é uma aldeia que se perdeu no tempo, então eu fui atrás das mesmas pesquisas e fui reler alguns capítulos. Daí eu peguei essa parte do Antônio sendo desafiado pelo Inácio e indo bater nele.
e o Jonas meio que só no olhar já fala para ele não fazer isso, porque ele mede toda a consequência, né? Ele sabia que se o irmão mais velho fizesse isso com o irmão mais novo, ia chegar no ouvido do pai, e o pai ia punir o irmão mais velho. Então ele está ali calculando tudo e controlando o Antônio. E quando ele morre, né, meio que não tem ninguém mais para controlar o Antônio, e acaba que o Antônio vai para a própria ruína, né? Porque ele não raciocina, ele só vê maldade em tudo, né? Ele é maluco, é. Não, realmente é o meu livro preferido. E deixa eu perguntar, quem que são teus escritores, autoras preferidos? Você gosta mais de ler? O meu autor preferido, todo mundo que me conhece sabe, porque eu sempre falo, é o Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, para mim, é a encarnação da perfeição literária, assim. Tem gente que não gosta, mas, puxa, infelizmente o cara morreu muito cedo, porque morrer com 20 e tantos anos e escrever da maneira que ele escrevia, eu fico imaginando como seria se ele chegasse aos 40. Macário é um dos meus livros favoritos também. Macário é o meu livro favorito, e assim, ele divide quase o pedestal com o Noite na Taverna. Noite na Taverna ele é mais literatura, né? O Macário ele é escrito em forma de peça teatral, porém eu amo aquilo lá. E Noite na Taverna eu acho maravilhoso, já tinha reviravolta nos livros dele, né? Tem uma reviravolta final que é um pouco apressada, mas puxa, já é uma reviravolta naquela época. E contemporâneo, daí você fala de independente contemporâneo, ele acaba sendo independente, então. É o Antônio Augusto Fagundes Filho. Eu amo o livro dele, chama O Livro dos Demônios, e é a minha bíblia, assim. Tudo que eu vou escrever sobre demônios é meio que inspirado nesse livro dele, O Livro dos Demônios. O cara tá vivo ainda, brasileiro, então tá aí, meu brasileiro independente que eu sugiro. Legal. É que ele foi muito famoso no passado. Ele foi pro Jô, ele dava entrevista em tudo quanto é canto. Ele é considerado um dos principais bruxos vivos no Brasil. Só que o cara é formado em advocacia, então ele escreve muito bem. E o cara foi pro inferno, sabe? É uma história de vida dele ter ido pro inferno para escrever um livro justamente sobre os vários graus que tem ali no inferno, né? Os vários ambientes. Então, minha sugestão são esses os 3 livros que eu mais gosto, mas tenho outras referências também, como a Intermitências da Morte, do Saramago, foi super importante para mim. Quando eu estava escrevendo o Sombra da Lua, era o livro que eu tinha lido por último. Então vamos dizer que eu considero esses 4 livros meus livros principais, e os do Edgar Allan Poe, mas o Allan Poe são contos, né? Então, O Corvo, Gato Preto, né? Os clássicos dele também gosto muito. Né? Foi onde eu comecei, né? O Corvo foi meio que onde eu comecei. Aqui a minha tatuagem é o corvo pousado em cima dos meus livros. Aqui é Leave My Loneliness Unbroken, que é a frase do poema. Aqui Nevermore. E aqui várias frases do poema. Falta fechar o braço ainda. Mas Poe também para mim é demais. Mas deixa eu te contar, sabia que o Noites na Taverna foi o primeiro livro que eu li pro meu filho? Você leu pro seu filho? Primeiro livro que eu li pro meu filho. Porque ele gostava, ele era bebezinho, né? Não falava, não fazia nada, ele nem se mexia, né? Ficava lá naquele bebezinho conforto lá e tal. E aí, só que ele gostava de ouvir minha voz, ele gostava de eu falar, então eu lia para ele, né? E aí, só que eu pensava assim, eu falei, pô, eu não vou ficar lendo porcariazinha, tipo, eu li Pequeno Príncipe também, depois, tal. Eu falei assim, ele não vai entender o que eu tô lendo. Então eu vou ler, quem sabe fica na cabecinha dele ali, né, um negócio assim, pô, vou gostar de Álvares de Azevedo, né, tal, beleza. Aí eu li para ele inteirinho. E eu fui fundador agora, fui fundador da Academia Brasileira de Literatura e História. E a minha cadeira é a número 5, Álvares de Azevedo. Olha, que legal, hein? Tem uma rua que cruza a minha rua aqui, que se chama Rua Álvares de Azevedo também, então eu morar nela ali. Que massa, eu sou fã demais também do cara. O cara é foda. Pois é. Deixa eu ver o que eu tenho para perguntar para você. Vamos passar para o lado pessoal agora do grande Marcos de Brito, que aposto que ninguém pergunta.
Você é casado? Você tem filhos? Como que é a tua vida? Eu sou casado, tenho 2 filhos. Sou casado há uns 13 anos, mas estou junto há 23 já, né? Então, Nossa. Casei com a minha high school sweetheart. Que legal. Então, e tem um gato também. Meus primeiros filhos foram 2 gatos, só que morreram, né? De velho mesmo, depois de uns 15, 16 anos, e agora eu tô com uma outra gatinha aqui que vai substituir os 2. Tá certo. E o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? O que você tem de hobby? Cara, eu jogo muito videogame, assisto muito filme e jogo squash todo dia. Jogava todo dia, daí machuquei o pé várias vezes, né? Parei, meus parceiros se machucaram também, pararam. Mas eu tenho esse hábito de fazer exercício todo dia de manhã, porque sim, sabe? Meio que criou-se esse hábito. Então, antes eu jogava squash. Agora, se alguém me chama para jogar squash, eu vou. Mas se não chama, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu levo meus filhos... Eu saio de casa 6h30 da manhã para levar filho para a escola, daí já vou para a academia, faço o que eu tenho que fazer lá, umas 2 horas e pouco, daí volto e começo a trabalhar. Né? Meio que a minha rotina é essa. Daí, durante a noite ou finais de semana, eu pego um videogame e começo a jogar para me relaxar um pouquinho. Né? Que jogo que você joga? Cara, hoje em dia eu tô jogando 2 que só me dão dor de cabeça, que é o Bloodborne, que é mais antigo, e o Elden Ring, que é meio que o lançamento do momento. Inclusive o Elden Ring foi todo planejado pelo George Martin. Então, assim, é um puta jogo, né? Um puta roteiro. Mas é difícil demais, cara. É difícil demais, é impossível. Daí eu fico bravo, vou comprar ele e daí pelo WhatsApp a gente troca lá os login pra gente jogar junto. Porque, poxa sabe, a gente joga junto. Eu comprei um videogame esses dias para jogar com uma amiga minha, Fortnite. Mas eu sou muito ruim, cara. Eu sou muito ruim. Eu sou bom só em futebol, tá ligado? E aí eu comprei FIFA também, né? Lógico. Mas eu tô aprendendo. O problema é que no Fortnite eu tenho, assim, para matar as pessoas, eu tenho que olhar o botão. Tá? É muita coisa para construir, né? Meu filho joga muito Fortnite. Parou agora um pouquinho, porque tá jogando outras coisas. Roblox, né? Dos molecados da idade dele agora tudo joga Roblox. Que é tipo não é um sistema, como é que é? É um local onde tem muito jogo e jogos baseados em jogos famosos. As pessoas fazem jogos mal feitos, bem mais mal feitos, só que inspirados nesses jogos famosos e é tudo de graça, sabe? Então é meio que um servidor cheio de jogo, Roblox. E gastam uma grana lá, pô, quero a skin nisso, a skin aquilo. Mas Fortnite eu joguei uma época também, mas eu também não era bom, não, sabe? Não, né? Bota o cartão de crédito na conta dos filhos pra você ver o que te acontece. Não. Eu acho que a conta do PlayStation do meu filho tem a minha conta de cartão lá, né? Porque eu compro para ele por ali. Mas ele até agora não me deu prejuízo, não. Não, é só ensinar direitinho, né? Tá certo. Bom, que massa, cara. E o que eu ia te perguntar agora? Que livro que você está lendo agora, no momento? Qual que é a tua leitura atual? Eu tô lendo o livro da lei do Crowley. É o que eu tô lendo no momento, assim, mas também pego para ler 1, 2 capítulos por semana, à noite, na cama, assim, sabe? Enquanto eu estou criando, eu não vejo filme quase e não leio nada, porque eu tenho medo de ser influenciado por outra obra. Eu tenho um amigo que também trabalha com cinema, que é engraçado, né? Ele está escrevendo um filme, o filme dele está saindo legal, às vezes eu escrevo para ele, né? Ajudo ele a escrever, só que ele vê um filme e fala, puxa, viu uma ideia bacana que a gente pode usar aqui. Então eu penso, pô, não precisa, sabe? Você sempre não é original, né? Não é legal, porque obviamente tem ideias mais legais que a sua, mas às vezes elas nem são mais legais que a sua, mas quando ela parte de um outro, ela parece mais legal. E como a gente que imagina aquela ideia, para nós ela é comum, igual você falou, puxa, sua cabeça explodiu quando entendeu o que eu estava fazendo. Para mim aquilo é óbvio desde o começo. Então, eu falei, não, claro. Para mim é normal, não tem nada de genial ali. Só que quando eu vejo algo que outro fez que eu nunca tinha imaginado, eu penso, nossa, que genial. E promete que o cara nem achou que era genial.
Então ele tem muito disso, ele acha genial algo que ele viu em outro e ele tenta colocar no trabalho dele. E daí ele fala, Marcos, a gente pode fazer isso. Eu falei, cara, eu não vou mais escrever não. Toma então, ó, tô para você, faz o que você quiser, porque eu já escrevi 3 vezes, não vou escrever de novo. Então eu tenho medo de fazer isso com as minhas obras, então eu não faço. Sabe, eu de fato, quando eu estou focado numa escrita, eu falo, eu vou ignorar tudo que é de outro, até minhas próprias ideias, eu ignoro o que parece que não pertence àquele universo, que seria um livro novo, eu falo, não vou nem anotar, assim, eu não quero pensar nisso, eu quero me debruçar naquela verdade que eu estou escrevendo naquele momento, mesmo que demore. Porque senão, se a gente vai absorvendo, a gente fica com vontade de escrever outra coisa e acaba não escrevendo nada, né? Porque a gente fala, puxa, não tá legal isso porque eu estou em outra. Eu prefiro... Sei bem como é que é isso. Sim, eu prefiro consumir arte literária ou cinematográfica de outros nesses processos em que eu não estou escrevendo nada ainda, sabe? Que eu não estou... Na época da ideia, sim, sabe? Eu estou no argumento, criando como vai ser, eu acho bacana. Mas quando é sentar e escrever, daí não. É meio que meu foco único é aquele. Eu procuro as leituras que têm a ver com a pesquisa para aquilo. Então, no caso do Moloch, né, eu estou lendo sobre demonologia, porque eu estou criando uma vertente nova para um demônio que já existiu. Então, eu leio tudo sobre vários demônios e vejo qual que se encaixa melhor no que eu quero criar ali. Então, isso é importante. Muito legal. E você já pensou, ou tem essa pretensão de algum dia criar um curso de escrita? Eu já tenho, cara. Eu tenho um curso de escrita. Tem? Online, é o próprio livro, né? O Criando Mundos. Criando Mundos é o meu curso de escrita, que eu dou ela no LabPub. Eles tiraram da programação recentemente, porque a LabPub está se reformulando. Ela vai se tornar uma faculdade, e antes era uma escola de ensino à distância. E agora, para se tornar uma faculdade de ensino à distância, precisa ter uma diferença ali de ou número de horas, ou de metodologia. Então, eles deixaram de escanteio para pensar em como reformular para voltar. Mas eu dou oficinas desse curso, né, do Criando Mundos. Inclusive, vou dar uma agora em junho ou julho, durante o Cinefantasy em São Paulo. E imagino que vai ser gratuita, inclusive, mas vai ser durante o festival acontecendo, então vai ter. Eu vou abrir, né, o site não há. Vão me mandar o link para as inscrições, quando for divulgado, eu vou poder falar para todo mundo também. Eu tô lá no teu grupo do Telegram, então eu não perco nada. Uhum. Eu preciso falar mais lá, eu tô bem em silêncio. Mas eu digo assim, oficinas, eu tenho dado também algumas oficinas no YouTube, de graça, né? Mas eu pergunto para você assim, como, por exemplo, vou citar um escritor aqui, né? Não precisa demonstrar nenhuma reação quando eu falo o nome dele. O Rafael Montes. O Rafael Montes, ele tem um curso de escrita que ele vende, que ele cobra R$800 pelo curso, e o curso dura 2 horas. E eu não sei, porque eu não fiz o curso, não sei qual que é a genialidade de que nessas 2 horas, né, vale os R$800, que a pessoa vai sair de lá e vai ganhar o jabuti, eu não sei como é que funciona. Mas, se você fizesse um curso desses pago, claro que eu sei que você não cobraria um valor tão ridículo como esse, né? Você cobraria um valor mais justo, porque você pensa, né, dessa forma igual eu, assim, tal. Se você fizesse um curso de escrita ali, você falando, né, dizendo como fazer as coisas, tal, e botar, porque daí o que você faria? Você colocaria o curso, bota ali a venda, as pessoas compram, acessam as aulas, e você não faz nada, você só vai recebendo. Então, sei lá, fica a dica aí, fica a ideia. Eu com certeza seria um dos primeiros a comprar. Obrigado. Que para fazer um curso desses no nível do Rafael Montes, precisa ter uma produção grande por trás, né? Não é só pegar, sei lá, uma câmera, um computador e gravar falando. Tem uma equipe, né? Então você tem que ter um som profissional. Tudo isso eu tenho por trabalhar com cinema, então eu conseguiria fazer, mas eu teria que chamar pelo menos umas 3 pessoas aí para câmera com um enquadramento normal, uma luz mais bacana. Mas você grava num dia, e sei lá, ficaria ali em 2 horas ali explicando mais ou menos como,
sei lá, porque a tua forma de escrita, eu acredito que nenhum outro escritor no mundo faz, que é esse jeito de escrever o roteiro pensando no filme, sabe? E pô, às vezes pode ser o jeito perfeito para alguém, né? Mas, enfim, só uma ideia, quem sabe no futuro role. Agora, eu queria contar só uma história, que a gente está com 50 minutos já estamos no finalzinho. Só contar uma história de como o Marcos é gentil. Um dia eu comprei um livro dele, ele estava vendendo, né? Anunciou lá que ele estava vendendo o Condado Macabro. Porque o Condado Macabro já estava esgotado há, sei lá, 200 anos, e você achava no sebo por R$200, né? Era uma coisa assim. Sim. E aí ele estava vendendo pelo preço justo, assim, não lembro quanto, mas era em torno de 20, 25 reais, alguma coisa assim. E só tinha, acho que 2 ou 3, um pouquinho. Eu peguei e falei, ó, eu quero 2. Daí ele falou, beleza, né? Que 2, ok. Daí, só que eu falei, ó, só que eu quero que você mande para uma outra pessoa, né? O outro. E aí para Camila, que é tua maior fã, né? Agora ela tá morando na Alemanha. Mas que era tua maior fã. Daí o Marcos autografou lá, bem legal, o livrinho para ela, mandou para ela, porque era o sonho dela, era ler esse livro, e ela não achava em lugar nenhum. E aí a hora que ela recebeu, pena que não dá para salvar os áudios do Instagram, né? Porque ela me mandou assim uns 10 áudios, todos gritando. Todos gritando de alegria por ter mandado aquilo. Daí eu falei assim, mas você viu o remetente? Não fui eu que mandei, você viu o cara que mandou? Daí ela olhou do outro lado, meu Deus, foi o Marcos de Brito que me mandou. Daí a menina acertou mais ainda. Ela veio até São Paulo para me conhecer, porque ela ia mudar para a Alemanha, e ela falou, eu não quero mudar para a Alemanha sem conhecer você. Daí veio ela e o namorado, o marido, para a sessão de pré-estreia que a gente teve aqui do filme novo. Eu vi. Ela veio conhecer, trouxe uns livros, dei de presente, acho que o livro para ela, né? Porque ela, falei, puxa, ela vai vir até aqui. Acho que eu dei o Fausto para ela. Falei, deixa eu dar um livro de presente para ela, pelo menos, né? Ela veio para Curitiba só para me conhecer também. Só que no dia que ela chegou aqui, eu peguei Covid. Aí eu não pude conhecê-la, mas a gente continua amigo, né? Continua conversando sempre e tal. Mas ela é uma menina muito legal, né? É um amor de pessoa. Inclusive, ela postou que está lendo Fausto hoje. Se não foi hoje, foi ontem. Ela postou que está lendo. Assim que ela terminar de postar, ela faz uma resenha com foto foda, com os negócios, maquiagem. E eu que tô agora, eu tô criando personagem, né? Hoje, 8 horas da noite, eu vou fazer uma live no Instagram, porque toda segunda-feira eu faço live com o Adam das Trevas. Então eu me maquio um pouco assim no olho e tal, e falo, mudo o tom de voz e tal. Aí eu pego umas caveiras que estão aqui, eu tenho 2 dessas. 2 dessas belezinhas. Do lado eu tenho a minha cabeça, né? Nossa, a cabeça é muito foda, velho. Eu vi como é que faz no TikTok. Eu tô louco por uma dessa. Mas aí eu vou fazer, né? Faço o Ada das Trevas e tal, e aí fazemos leio vários contos meus, leio poesias, chamo a galera para o canal no YouTube, né? Que vai ter a nossa entrevista. Falando nisso, deixa eu tirar um print para postar, para mostrar para a galera que não era mentira, que eu realmente ia entrevistar o Marcos de Brito. Vou entrevistar essa semana ainda a Carol Chovato, a Larissa Brasil, legal. Quem mais? A Irka Barrios, que também foi finalista do Jabuti na outra, só que um ano antes que você, e a Carol Chovato, que foi a finalista nesse ano, junto com você, com o Senciente nível 5. Então, depois que você aceitou conversar comigo naquela live lá atrás, cara,
isso foi uma outra coisa que mudou também na minha vida, que foi assim, velho, não precisa ter medo dessas pessoas, sabe? Não precisa ter medo dos teus ídolos. Vai lá e troca uma ideia. Então, eu geralmente leio um livro que eu gosto da pessoa, eu vou lá e converso com a pessoa. E a pessoa adora. E aí a gente acaba fazendo uma certa amizade e tal, não sei o quê. E depois, quando surge uma oportunidade dessa, a pessoa topa fazer uma entrevista, né? E botar lá no meu canal, que vai ser muito divertido, vai ser muito legal. Provavelmente quarta-feira que vem já, vou pedir para eu ter uma menina que me ajuda, né? Uma assessora. Vou pedir para ela botar já essa entrevista quanto antes. Marcos, meu amigo, a palavra é sua. Fala o que você quiser agora. Se você quiser cantar, canta. Se você quiser dançar, dança. Fica à vontade. Vou fazer o meu jabá para o filme novo, né? Por favor. Bom, Palavras Interrompidas, ele foi adaptado e se chama As Almas que Dançam no Escuro, que é o nome original, né? O nome primeiro que eu tinha pensado e que foi para o filme, As Almas que Dançam no Escuro. Ele estreia finalmente no âmbito comercial agora no dia 12 de maio. Dia 12 de maio ele vai estar nas plataformas Now, Google Play, Vivoplay, iTunes e Microsoft. A nossa principal janela aí é o Now, né? A gente está investindo muito mais nisso, vai aparecer, se vocês ligam naquele canal de propagandas do Now, não me lembro da qual net, é. Né? Da NET, Claro, né? Claro, Now. Agora vai aparecer eu falando, né? A distribuidora comprou espaços lá para ter propaganda do filme, então vai ter eu lá falando do filme, vai ter os atores falando do filme. E então, se vocês quiserem assistir, dia 12 vai estar disponível. Gostaria que lessem o livro antes, até porque, como é um filme feito pelo próprio autor do livro, ele não peca pelas mudanças, né? Porque muita gente não gosta da adaptação para o cinema porque os diretores acabam mudando o final, aglomerando personagens, tirando cenas, e nesse é 100% fiel. Só que é como eu imagino as cenas. Então eu gostaria que as pessoas que leram ou que lessem depois assistissem o filme. Eu tenho uma predileção pelo cinema, pela minha formação. Então, assim, tudo que eu pensei para essa história foi para o cinema. E depois eu consegui, vamos dizer assim, atualizar, dar uma melhorada para a literatura, mas o coração está na versão do cinema. Só que o público é muito diferente, né? Por isso que eu quero que os leitores vejam o filme, porque o público do cinema é um pouco mais carrancudo que o da literatura. Eles não te perdoam. Então o filme ele é lento, e ele é propositadamente lento. Ele é um filme com inspiração francesa, com inspiração em Twin Peaks, com inspiração em Gaspar Noé. Então é um filme que tem muito plano parado ou plano mirabolante de cabeça para baixo e muito diálogo, assim, e muito silêncio também. Então é um filme que não é para todo mundo, não é um filme de ação, não é um filme de suspense, mas é aquele suspense sobre luto. Então o filme ele não chega em nenhum momento a te deixar alegre, sabe? Ele começa já para baixo e só vai diminuindo, só vai diminuindo. Então você vai ficando mal. É um filme para te deixar realmente mal. O livro também tem essa pegada. Então, eu tenho recebido críticas muito mistas, né? Tem pessoas que amam por causa da mensagem final que eu passo, e tem pessoas que falam, pô, esse filme é ruim, porque, o filme só te leva para baixo, sabe? Então... Como se o filme tivesse aquele... um irreversível, por exemplo, você falou do Gaspar Noé, irreversível. Porra, é um dos filmes que mais te incomoda durante o filme inteiro. E, para mim, é uma obra-prima. Sim. Então não tem essa, né? O pessoal Mas, pessoal, leiam esse livro. Vale muito a pena. Ele tá barato, de verdade, não tá caro. Eu comprei na livraria aqui, paguei R$29, alguma coisa assim. Mas ele tá à venda no site da Editora Faro, ele tá à venda, acho que na Amazon também, né? Tá à venda em todos os lugares que você imaginar, tem ele. Então, comprem o livro, leiam o filme. Assistam o filme. Eu vou assistir, porque eu vou estar de repouso, né, por causa da cirurgia. Eu vou assistir. E eu vou fazer o meu jabazinho também, que comprem o meu livro, né, o Devaneios. Ele está esgotado na editora, mas é o livro que eu vou para a Bienal. Eles estão imprimindo mais. Ele está disponível em e-book, no Kindle Unlimited. E está disponível comigo. Quem quiser pode comprar, tanto ele
quanto o de poesias. E eu não peguei, e como não está perto de mim, eu não posso forçar minha coluna. Mas é isso. Marcos, muito obrigado por aceitar o convite. Foi um prazer conversar com você mais uma vez, meu amigo. Não, o prazer é meu. Sempre que quiser, a gente troca uma ideia. Porra, tamo junto. Você sabe que a recíproca é verdadeira. O dia que precisar de qualquer coisa, pode chamar que vamos nos ajudando, né? Uhum. Autores nacionais, temos que estar sempre um ao lado do outro. Não é verdade? Sim. Bom, e nos vemos na Bienal, né?